Olha só, você provavelmente já viu um dashboard de RH com 20, 30 indicadores, mas na hora de tomar a decisão, ninguém consegue explicar o que aquilo de fato quer dizer. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como usar os 5 principais KPIs de RH e os seus indicadores de forma estratégica com base teórica. Por que isso? Para você parar de brincar de métrica e começar a usar o indicador para transformar o seu dashboard de RH como uma ferramenta de decisão na sua empresa. Se isso faz sentido para você, fica comigo até o final, porque você vai olhar para os seus números de outra forma. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou o Pedro Neto, eu trabalho com RH, dados e estratégia, e aqui eu te ajudo a transformar o RH em função estratégica na sua empresa, não sendo mais só operacional. Já se inscreve aqui no canal e dá um like para ajudar a crescermos. Repara, todo mundo começa o jogo perguntando qual KPI eu devo usar e acompanhar. Só que a pergunta vem muito antes disso. O que é KPI conceitualmente? O que é um indicador? O que torna um indicador digno de ser chamado de KPI? Eu já vi várias empresas medindo o CPH, absenteísmo, NPS, a produtividade do colaborador, que é um dos KPIs financeiros mais usados no RH, o time to fill, que é o tempo de preenchimento de vaga. Mas quando alguém da diretoria pergunta por que isso é importante, a resposta vira sempre essa: porque todo mundo usa no mercado. E isso, na prática, mata a sua credibilidade no RH. Imagine agora duas cenas. Na cena A, você apresenta um dashboard e te questionam. Aí você volta da reunião com aquela sensação que nada foi decidido. Agora, o cenário B, quando você mostra poucos KPIs, mostrando a lógica de causa e efeito, conectando com a estratégia, você sai da sala com uma decisão aprovada pela diretoria. A diferença não é o Excel, é o nível de fundamento teórico por trás dessas métricas. Agora vamos para o conteúdo. Primeiro, o que é de fato um indicador? Na teoria, o indicador é a medida quantitativa ou qualitativa que mostra o estado de um processo de operação ou de um sistema. Mas guarda assim, bem mais simples. O indicador é uma forma mensurável de representar uma parte da realidade da organização para facilitar a tomada de decisão. Não é mais fácil? E um bom indicador ele tem 4 elementos: a mensurabilidade, que dá para você medir com consistência; a temporalidade, que dá para você acompanhar ao longo do tempo; a comparabilidade, dá para você comparar com metas históricas e benchmark; a acionabilidade, que vira decisão. Sem isso, é só curiosidade estatística. Agora, o próximo degrau. O que é KPI? Que em inglês é Key Performance Indicator, que é o subconjunto de indicadores críticos para o sucesso. Todo KPI é um indicador, mas nem todo indicador merece ser chamado de KPI. Na prática, um KPI tem 5 características. Primeiro, o estratégico, ele está ligado com o objetivo crítico. Segundo, relevante, ele mexe no resultado final, não é um periférico. Terceiro, monitorado, com frequência e disciplina. 4, tem um responsável claro, ele tem um dono. 5, acionável, ele virou, então alguém precisa agir para resolver isso. Vamos para um exemplo rápido aqui. O absenteísmo de uma pessoa é um alerta. O absenteísmo geral, com meta, leitura mensal e um plano de ação, isso já é um candidato para KPI. E deixa eu colocar isso de um jeito bem direto para você. Quando falamos de KPI de RH, não estamos falando só de números, estamos falando de decisão, prioridade, alocação de energia. Para um indicador ser defensável tecnicamente, ele precisa cumprir as prioridades básicas. Primeiro, a mensurabilidade, que é a fonte confiável, mas o cálculo, claro, replicável. Se 2 pessoas calculam e chegam no mesmo resultado, tá ok. Segundo, a operacionalidade. Dá para fazer na sua realidade. Não adianta ser lindo no paper e não é aplicável na sua empresa. Terceiro, a intangibilidade. O gestor ele tem que entender isso em uma frase. Um exemplo: CPH é o custo médio por contratação. Então não adianta você jogar um jargão para ninguém entender. Isso não vai funcionar. Quarto, homogeneidade. Calcula o mesmo jeito ao longo do tempo. Se mudar a regra, você distorce a comparação. Quinto, a capacidade de diagnóstico. Melhora ou piora se você consegue quebrar ele por canal, por área, por tipo de vaga. Sexto, respeita a escala. Aqui, toma cuidado com a média em escala de opinião. Nem tudo que se comporta como dinheiro ou porcentagem é o certo. Agora vamos limpar essa confusão e vamos mostrar qual a forma que você vai apresentar esses dados. A medida aqui no exemplo é um número bruto. Vamos lá. João faltou 3 dias e temos 30 colaboradores, ok? A métrica é quando você relaciona a medida com essa base. Exemplo:
3 dias que ele faltou em 22 dias, ou seja, 13,6% de absenteísmo. E aí o indicador é quando você interpreta o contexto na meta e a estratégia. Vamos lá, 13,6% está 2,7% acima da meta. Sugere que é um risco de clima ou de saúde. E uma ação que você pode tomar é investigar a causa raiz disso. Agora, o KPI é quando isso é crítico para o sucesso. Ele tem dono e tem disciplina de acompanhamento. Se você leva só a média, você vai ouvir um "e daí?". O jogo começa quando você transforma esse número em uma decisão. E anota essa frase porque ela é a régua desse vídeo. Esses indicadores de RH só faz sentido quando você liga isso à estratégia. Agora, 2 quadros teóricos que vão te ajudar a você se posicionar com os KPIs. O primeiro, o Balance Scorecard. Ele organiza a estratégia em 4 perspectivas. A financeira, que é o resultado final, clientes, que é o valor percebido, processos internos, que é a excelência operacional dos seus colaboradores, o aprendizado e crescimento, que é pessoas, cultura, tecnologia, e a lógica da cadeia de causa e efeito. Vamos lá. O aprendizado, ele melhora o processo. O processo, ele melhora a entrega. Clientes ficam mais satisfeitos e o resultado financeiro melhora. Agora no RH, vamos para os 5 KPIs clássicos, ok? Aprendizado e crescimento, que é contratação e desenvolvimento, usando o CPH como investimento, não só de custo. Os processos internos, que é o tempo de preenchimento de vaga e a eficiência do recrutamento, e também os clientes internos, que é a experiência do colaborador, e o NPS e o clima, tá bom? E o financeiro, que é a produtividade por colaborador. Olha só, um cuidado importante é que nem toda seta no slide é causalidade comprovada. Você precisa validar essas relações na sua realidade, ok? O segundo é a matriz de importância versus desempenho. No eixo X tem a importância competitiva e no eixo Y tem o desempenho atual, que é a meta e o benchmark. Aqui tem os 4 quadrantes importantes, que é a ação urgente, importante e ruim, o que é prioridade máxima, tem os qualificadores, que é importante e bom, que protege, tem a manutenção, que é pouco importante e ruim, deve ser acompanhado, e o excesso, pouco importante e bom. Isso te ajuda a decidir onde mexer primeiro sem apagar o incêndio aleatório. Agora eu quero te falar dos 5 KPIs e a base por trás deles sem algo acadêmico, ok? Mais objetivo. CPH, que é o custo por contratação, no modelo antigo, o RH era um centro de custo e tinha um conceito de gastar menos, que é o melhor para a empresa. Mas agora, que é o conceito moderno, o RH ele é visto como um investimento de capital humano. Você vê a diferença? Pensando qual é o melhor investimento por trás do retorno da qualidade e produtividade no futuro. O NPS, que é o Employee Net Promoter, que é o índice de recomendação dos funcionários, é você recomendando a empresa como um lugar bom de trabalhar. Pessoas que recomendam tendem a engajar mais, ficar mais tempo e reduzir a ausência e melhora o clima da sua empresa. Mas tem limitações. Deve ser avaliar o viés das respostas, principalmente em empresas pequenas, porque números sem causa precisa de perguntas abertas. E a frequência, que geralmente o pessoal mede só uma vez no ano, pode perder alguns movimentos importantes para ser avaliado. O absenteísmo, que costuma ser um sintoma em muitas empresas, em muitos modelos você vê uma cadeia de retirada. Primeiro a insatisfação, depois a intenção de sair, o absenteísmo em si e o turnover. E tem também esses 2 tipos, que é o voluntário, que ele é evitável, ok? O involuntário, que é por saúde ou família, o institucional, que a cultura normaliza as faltas, e cada tipo pede uma intervenção diferente. O time to fill, que é o tempo de preenchimento de vaga, e a base teórica dela é entregar resultados eficientes com menos tempos e sem retrabalho. E também sem matar a qualidade desse trabalho. Deve se quebrar em etapas: aprovação, atração, triagem, entrevistas, decisão e oferta. E se a triagem levar 15 dias, não adianta acelerar a aprovação. Deve ter um diagnóstico primeiro para te ajudar a ver essas métricas de uma forma mais clara. A produtividade do colaborador, que é o output e o input, no RH ele costuma virar um faturamento, uma margem ou um lucro por pessoa. E a produtividade não muda por mágica. Depende da eficiência da técnica, alocação, tecnologia e processo. Aqui outros KPIs conversam porque deve se contratar bem, preencher o tempo certo, reduzir a ausência, enganjar e elevar a produtividade. Agora, o ponto alto do vídeo, a cadeia de valor no RH. A lógica de integrar em uma lista só. O CPH deve estar otimizado com o tempo de preenchimento de vaga adequado. O ABCTI deve estar baixo.
um NPS positivo, a produtividade maior por pessoa, e ainda existe alguns ciclos, como o ciclo virtuoso, que é quando a produtividade sobe, a empresa cresce, mais orçamento, melhores processos e qualidade de contratação, absenteísmo ele cai, o NPS sobe, a produtividade sobe de novo. Esse ciclo virtuoso, ele corta o recrutamento a qualquer preço. A contratação piora, o desempenho cai, o absenteísmo sobe, o NPS despenca e o turnover aumenta. E o tempo de preenchimento de vaga acaba estourando. E o CPH volta a subir por urgências de retrabalho. Você consegue perceber? Não são 5 números soltos, é um sistema, e um sistema que conversam juntos. Aqui entra a frase que eu quero que vocês levem para o próximo dashboard de apresentação. Um bom dashboard de RH, ele precisa ter a base teórica, senão ele acaba virando só um relatório bonito sem decisão. Agora você tem que ter a ação de pegar esse dashboard e perguntar quais indicadores aí são medidas bonitas, quais merecem ser chamados de KPI de verdade e onde estão na sua empresa as relações de causa e efeito. Se você quiser, eu posso até te ajudar a transformar isso em um dashboard mensal de verdade, com poucos KPIs, leitura clara e uma decisão mais certa para você. Então faz o seguinte, comenta dashboard aqui embaixo ou me chama no Instagram, pedroneto.rh, que eu vou te ajudar nisso também. Eu deixei na descrição um modelo de prompts para te ajudar a calcular e analisar esses 5 KPIs que eu comentei aqui. O CPH, o NPS, absenteísmo, tempo de contratação e produtividade por funcionário. Então, hoje eu mostrei para vocês a diferença entre medida, métrica, indicador e KPI, propriedade de um bom indicador, como usar o Balance Scorecard e a matriz de importância versus a matriz de desempenho, a teoria por trás dos 5 KPIs e como você conecta isso numa cadeia de valor. A ideia é bem simples aqui, menos indicadores soltos e mais sistemas com teoria por trás. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. E olha só, cuida bem dos seus indicadores porque eles contam a história do seu RH. Até mais!